Então, eu já quero convidar aqui ao palco o líder de IA Brasil da IBM, Fábio Lima, para uma palestra sobre o momento atual das agentes de inteligência artificial dentro das empresas, uma visão sobre os impactos dessa tecnologia em áreas como recursos humanos, tecnologia da informação, vendas e muitas outras. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Boa tarde, tudo bem? Quase boa noite, né? Agora eu tenho vários desafios aqui, até para começar aqui a falar, né? Primeiro, vou ser eu que estou separando todo mundo do Happy Hour, então, né, esse é o primeiro desafio. O segundo é manter o alto nível que a gente tem visto aqui nesses painéis, né? Parece que é uma coisa simples, mas não é, né? Foi excelente as apresentações. Desde a primeira palestra aqui, no primeiro painel, o Toledo falou uma frase que é a questão da importância da tecnologia e da inovação nas indústrias, né? E aí eu vou terminar falando aqui um cara de tecnologia, falando de inovação, então pouca responsabilidade, né? E essa questão de estar separando vocês do Happy Hour. Bom, ela já me apresentou, eu sou o Fábio Lima, trabalho na IBM há 16 anos, né? Um pouco mais com a parte de tecnologia, e eu vou falar então exatamente um pouquinho do que o Marcelo e a Tainara, inclusive agradeço o convite, Tainara, mais uma vez obrigado pelo convite, e falar o que esses agentes estão fazendo nas empresas, né? Como que eles estão chegando, o que eles são. Nem todo mundo conhece, embora seja esse boom grande que a gente tem ouvido falar hoje de agente, talvez nem todos conheçam, então vou falar rapidamente o que é, e vou falar como que eles estão revolucionando aqui as empresas. Tá? Primeira coisa que a gente vê é essa questão do impacto que ele traz, né? Seja na questão da gente produzir mais, né? A gente consegue produzir muito mais quando a gente está usando um agente ou uma IA, né? A gente está falando ali de 25%. Eu consigo ser mais assertivo quando eu estou usando a IA. Então, o fato de eu pedir para uma IA ela realizar esse trabalho, ela acaba sendo muito mais assertiva do que eu mesmo, e eu concluo esse trabalho de uma forma muito mais rápida. Então, esses são impactos, de forma geral, que a gente tem visto no mercado com o uso dessas tecnologias, né? E a verdade é que até 2028, 1/3 das interações que a gente vê do uso da IA generativa das empresas vão ser através desses agentes de IA. Quando a gente fala de agentes de IA, embora seja esse boom, não quer dizer que ele vai substituir tudo que a gente já tem visto sobre IA, né? A gente viu aqui em vários painéis a questão de machine learning, a gente viu, né, que essa IA que prevê e vai me ajudar a falar sobre qual que é a melhor hora para eu fazer a manutenção preventiva na minha fábrica. A gente vê a IA generativa, que ajuda a gente a criar respostas, às vezes analisar documentos, encontrar informações. A gente tem esses assistentes que já existem há muito tempo, né? A IBM lançou o Watson em 2011, o primeiro que implementou no Brasil foi em 2015, que falava em português. Eles vão continuar existindo, não é só porque saiu uma tecnologia nova que eu preciso substituir, né? Se ele continua funcionando bem, ótimo, né? Eu posso modernizar e aproveitar melhor outras coisas. E agora esses agentes que estão chegando para trazer essa questão de trabalhar para a gente. Isso faz a diferença, né? Eu consegui aproveitar melhor o meu tempo quando eu coloco uma IA para trabalhar. E quando a gente pensa nisso, né, vou dar um rápido overview, o que é esse agente, né? Então, esse agente, na verdade, ele é uma nova funcionalidade que a gente achou para os LLMs. Eles têm essa capacidade de refletir sobre a pergunta que você está fazendo, interagir, né, com as ferramentas que eu dou para ele e planejar como ele vai executar aquilo. Então, desde o primeiro momento, quando eu falo para um agente, você vai ser especialista de RH, por exemplo, eu tenho que passar para ele uma base de conhecimento do que é o RH da empresa. Imagina que toda indústria tem RH, toda empresa tem, né? Então, como que são as normas da minha empresa? Como é que eu tenho que tratar um funcionário que vai sair de licença ou quando está voltando de licença? Como é que são as regras das férias? Como é que funciona tudo o que envolve uma RH? Eu passo esse glossário para ele, então esse passa a ser a base de conhecimento desse agente. O segundo ponto é quando eu passo ferramentas para essa solução, né? Então, essa ferramenta eu dou acesso para que ele consiga se conectar às soluções que a gente está acostumado a usar dentro do mercado, dentro da nossa empresa, e ele vai lá e executa essas tarefas. Ele vai lá e consegue consultar, executar e até mesmo finalizar uma tarefa do começo ao fim. E, por último, é como ele se comporta, né? Que é a questão do behavior que a gente fala, né? Como que ele vai se comportar, como é que ele vai tratar cada interação. Então, isso que faz essa IA, né, que a gente tem chamada de agente, trazer esse poder para a gente ser cada vez mais produtivo, vamos dizer assim. Tá? Aqui tem até um outro coisa que eu costumo brincar, né?
Se a gente perguntasse para um LLM qualquer, lógico que isso vem mudando com tempo em tempo, né? Mas se eu perguntasse para ele qual que vai ser a previsão do tempo para Espírito Santo no final de semana, ou aqui para Vitória, provavelmente nenhum LLM ia acertar. Porque esses LLMs foram criados com dados históricos, né, que estão lá dentro dele, e não tem um futuro. Ele gera resposta, gera conteúdo, mas não essa previsibilidade. Com essas ferramentas, eu posso falar para esse agente, falar, olha, você, quando te perguntarem de tempo, entra na internet e vai nesse site aqui, pode ser o Tempo Now, pode ser qual for, Clima Tempo, ele vai lá e consulta essa informação e vai trazer a resposta certa para você, né? Muito bem, e essa questão de ter esses agentes vai transformar tudo que a gente tem feito, né? Vai transformar a forma como a gente trabalha nas nossas funções, nos nossos cargos, nas nossas empresas, como a gente interage com as soluções dentro de casa, né? E isso vai acontecer de uma forma que as empresas, todo mundo aqui, vai começar a ter agente disponível dentro de casa. Seja porque eu estou criando esse agente, porque tem várias soluções no mercado hoje que são fantásticas para criar, seja IBM ou não, tem várias, né, abertas, por exemplo, a Crio AI, Langflow, todas elas são muito boas para criar, é fácil de criar. Você vai ter agente que provavelmente você nem sabe que vai ter. Todas as grandes empresas estão criando esses agentes, se embarcando nas soluções. Então, se você usa um SAP, você vai ter um agente. Se você usa Now, vai ter um agente. Tem o Salesforce, vai ter um agente. Todas elas vão ter. Aí, você vai começar a ter uma quantidade enorme de agentes que vão estar disponíveis para você dentro da sua empresa e você tem que começar a utilizar e tirar proveito disso. Então, o que a gente costuma falar dentro da IBM é que criar agente é super fácil. Tem várias soluções de mercado, tem os agentes que você vai ganhar de presente, que vai vir embarcado em soluções de mercado grandes, que todo mundo aqui tem dentro de casa. O grande desafio que a gente está olhando é essa questão de como é que eu vou fazer isso em escala, né? Como é que eu vou, então, olhar para todos esses agentes que estão chegando e controlar esses agentes? Como é que eu vou poder fazer essa orquestração de saber qual é o agente que deveria trazer essa resposta, ou como que um agente está conversando com o outro, se ele não está passando um dado que ele não deveria passar, ou um dado sigiloso, ou um dado sensível, ou acessando a informação que ele não deveria. A outra questão é se eu quero criar isso daí, trazer ROI, a gente falou bastante dessa questão aqui de como está o retorno, como é que eu meço, como é que eu consigo trazer isso. Se eu conseguir criar agentes que estão, a gente chama de pré-construídos, isso também acelera esse retorno e faz com que eu consiga trazer esse retorno de investimento muito mais rápido, né? E o último ponto que a IBM quer atacar é essa questão de simplicidade, né? De qualquer um conseguir criar um agente, né? Não precisa ser um cara de tecnologia, um cientista de dados ou, né, um engenheiro da NASA. Tem que ser simples para criar, para poder trazer esse benefício. E aí eu vou passar por esses 3 pontos aqui, né? Então, uma vez que eu conseguir orquestrar tudo isso, o que a gente quer fazer é continue usando o agente que você quiser. Não importa qual seja, se já veio pronto, ou se você criou com uma solução que para aquele caso é o melhor, mas como é que você vai orquestrar é onde a IBM quer atacar, né? Seja um pronto ou não, seja da Copilot ou seja qualquer outro. O segundo ponto aqui é mostrar a facilidade de criar um agente. Essa aqui já é um pouco da interface, mas imagina lá que eu começo a criar um novo agente, eu passo o nome dele, ele vai ser um agente de RH, e aí automaticamente eu posso chegar lá e fazer a primeira pergunta, como é que é a política de retorno da empresa quando eu sair e me afastar, né? Então, quando eu faço essa pergunta, por si só o agente não sabe responder, porque ele não sabe nada de RH. Ele já vai falar, não tenho essa resposta. Então, basta eu adicionar aquele ponto que eu falei que é a base de conhecimento, subo para dentro dele alguns documentos, que são minhas normas, referente ao meu RH, e aquele agente já sabe falar sobre RH. Eu posso responder, fazer a mesma pergunta, como é que é a política de retorno, ele já vai buscar dentro desses documentos, encontrar onde está essa posição, essa resposta, e inclusive direcionar, falar, foi desse documento que veio essa resposta. O segundo ponto que a gente falou foi a questão de tools, né? Ou seja, as ferramentas. Então, eu posso começar a dar acesso a esse mesmo agente, para ele poder acessar, por exemplo, os diversos sistemas que a gente tem dentro de casa, para olhar, por exemplo, quantas horas eu tenho, quantos dias eu tenho de férias, né, no meu banco de horas, que de repente é um sistema. Se eu perguntar qual que é o meu plano de saúde, ele vai procurar em outro. Então, cada informação está num sistema diferente, e isso é o que a gente chama de ferramenta. Então, basta conectar essas soluções, dar acesso a essa ferramenta, e esse agente consegue ir lá, executar, buscar a informação e trazer. E uma vez que eu conseguir passar tudo isso para ele, o agente está pronto, né? Então, basta eu chegar lá e publicar esse agente e ele já está funcionando, tá? Dito isso, o próximo passo, deixa eu passar aqui,
é a questão de ter agentes pré-construídos. Então, eu vou falar um pouquinho do que a IBM tem feito dentro de casa. A IBM também tem se transformado nos últimos anos, tem se renovado completamente, e parte desses agentes que a gente está colocando dentro da plataforma para ajudar a acelerar a adoção do uso de agentes são coisas que a gente aprendeu dentro de casa. Então, são agentes, por exemplo, de RH, de vendas, compras, que a gente vai ver como que eles têm mudado dentro da IBM. Mas são agentes que já vêm, não vou falar 100%, porque não tem como ser, né, mas vem com uma aceleração de 40%, 50%. E aí, automaticamente, eu vou passar os meus conhecimentos, as minhas normas, os meus sistemas, para ele poder acelerar essa adoção. Outra questão é a facilidade. Então, aqui é um exemplo de, por exemplo, no RH. Então, basta eu começar a falar com a gente e ele começa a responder sobre aquelas informações que eu estou perguntando. Então, por mais simples que pareça, se eu perguntar para ele quais são a minha balança de dias, né, quantos dias eu tenho de férias para tirar, quantos sistemas eu tenho diferente para conectar e saber essa informação dentro das empresas? Não necessariamente é um, dependendo do que você faz, você tem um banco de horas que está num lugar, você tem o dia lá do seu contrato que está em outro lugar para poder calcular quantos dias ou meses já está lá dentro, e ele tem que consultar diferentes bases, né, para poder simplesmente capturar essa informação de quantos dias eu tenho de férias para poder tirar de licença, ou de férias mesmo. Então, só o fato de eu fazer isso que ele está te mostrando aqui nessa tela, é exatamente ele conectando em cada um desses sistemas para validar quantos dias eu tenho lá armazenado que eu poderia tirar de férias. E conforme eu faço isso e começo a perguntar como é que eu posso tirar essas férias, até mesmo marcar, dependendo do meu grau de autonomia, ele mesmo já pode fazer isso. E aí a gente vai para o último, terceiro ponto, né, que eu coloquei lá, que é a simplicidade. Né? Então, usar os agentes existentes, indiferente de qual seja o protocolo, qual seja o fabricante, qual seja a plataforma que você decidir usar, vai ser fundamental eu conseguir conectar todos eles e orquestrar tudo isso. E aí, quando eu falo orquestrar, vem uma questão fundamental que é segurança. Como é que eu vou saber o que esses agentes estão conversando entre eles, o que está trafegando de informação entre eles, quem vai ser o responsável, né, se vazar alguma informação e tudo isso. Então, tudo isso começa a ser desafios que a gente vai ver também chegando junto com esses agentes. Né? Então, tem que ter essa simplicidade aí de usar. Esse aqui é mais um exemplo mostrando, na verdade, que esse orquestrador ele pode ter contato com vários agentes. Não necessariamente só agentes, mas assistentes também que só tragam resposta. Cada um tem a sua especialidade. Então, coisas que a gente no passado talvez não prestasse tanta atenção, como, por exemplo, colocar uma descrição do que eu estou fazendo. Um agente é fundamental a descrição, porque o orquestrador depende dessa descrição para saber quem é o responsável por executar aquela tarefa. E aí, conforme eu pergunto para aquele orquestrador o que você consegue fazer, ele procura todos os agentes que estão disponíveis, que ele tem acesso, para falar, é isso tudo que eu consigo fazer. Que é esse primeiro exemplo que ele fala. Na segunda pergunta, eu falo, tá bom, o que faz aí esse de digital labor, por exemplo, na indústria de energia? Então, esse agente ele consegue falar exatamente sobre, sei lá, economia, eficiência, produtividade, todos esses pontos aqui eu tenho dentro dele. Você fala, tá bom, e se eu perguntar agora o que estão falando da indústria de energia no mercado? Ele começa a procurar um outro agente, que é o responsável de research, que eles chamam ali, que é o que tem acesso a bases externas, e começa a procurar o que está sendo falado fora sobre a indústria de energia. E aí ele foi buscar essa informação mais recente para trazer essa informação. E se eu trabalho na indústria de energia e perguntar para ele, tá bom, então quais são meus clientes que eu atendo? Na hora que eu faço essa pergunta, ele vai mudar, entender que, como eu estou perguntando sobre mim, eu estou falando de vendas, ele vai conectar com a agente de vendas para ir buscar dentro da base lá do Salesforce, por exemplo, quem são meus clientes que eu atendo. E a hora que ele trouxer essa resposta, automaticamente fala, tá bom, quem são meus contatos dentro desse tal cliente? De novo, ele vai conectar no Salesforce e vai buscar essas informações de forma automática. Né? Eu não preciso ir lá conectar, logar no Salesforce, procurar essa informação. E se eu falar, tá bom, então me escreve um e-mail para essa pessoa aqui. Ele vai sugerir um e-mail e aí você manda. Simplesmente copia e cola, né? Se eu não tiver automatizado, também eu mandar o e-mail. E depois disso ainda eu posso falar para ele, tá, agora vamos fazer o seguinte, abre uma oportunidade para mim no Salesforce. Me sugere como que eu deveria preencher e quais campos que faltam. Ele vai sugerir a descrição que você vai colocar e vai falar, só falta você me falar o valor e quando você vai fechar. É exatamente o que ele vai fazer agora. Acho que ele ainda está numa parte de ir lá para descrever o e-mail, né? Mas
Quer dizer que eu estou acelerado para não atrapalhar o happy hour. Sugerir um e-mail e automaticamente, agora ele vai pedir, então agora me abre a oportunidade no Salesforce e ele vai sugerir quais são os campos que a gente precisa preencher, as informações que a gente precisa passar. Eu passo esses dados para ele, ele vai lá, conecta e preenche. Então, esse tipo de eficiência muda a forma como a gente trabalha. Não parece, mas dentro das empresas, né, vocês podem pensar aí por alguns instantes quantas soluções diferentes no dia a dia você se conecta para trabalhar. E algumas delas a gente não se conecta com frequência. Se eu pensar quando eu vou pedir férias, quantas vezes você tira férias por ano? Com sorte, 2, na maioria das vezes, 1. Então, eu tenho que lembrar onde que está esse sistema uma vez por ano. Aonde que era mesmo, como é que eu faço, e eu perco tempo. Mesma coisa para um relatório de despesa, a mesma coisa se eu pensar nos processos gerenciais, né? Quero transferir um usuário, quero dar um aumento, quero dar uma promoção, eu faço essas brincadeiras. Uma vez eu falei, dá para dar um aumento. O meu chefe falou, dá para mandar embora também. Eu falei, não precisa, né? Vamos ser mais proativo. E aqui ele mostra até dentro do Salesforce a oportunidade que eu pedi para ele criar. Ele vai lá e mostra aquela oportunidade criada. Bom, vamos falar um pouquinho agora da questão da governança. Então, como são vários agentes, a gente tem que, na verdade, controlar tudo isso. Então, a própria solução consegue saber, ter essa rastreabilidade de como esses agentes estão conversando. O ano passado eu falei mais de governança de IA do que propriamente de IA, né? Por mais que eu seja especialista de IA. É uma preocupação muito grande, né? Como é que eu controlo? Como é que eu sei que ela não vai alucinar ou que ela não vai me dar uma resposta certa? Né? A gente tem um projeto de lei que tem tramitado pelo Senado, já foi aprovado no Senado, está na Câmara, o projeto de lei 2338 do Rodrigo Pacheco, então mais cedo ou mais tarde ela também vai passar. E se a gente é uma indústria que tem relação com empresas do lado de fora, né, comércio exterior, esse país tiver regulamentação, você também tem que atender. Então, tem uma preocupação de garantir que isso está funcionando bem, né? Então, isso já vem embarcado dentro da solução também, para eu ter esse controle. E aí, falando um pouquinho da IBM, né? A gente chama lá o IBM de Client Zero. As tecnologias que a gente desenvolve, por obrigação, a gente tem que usar internamente, né? Então, a gente usa dentro de casa, testa, valida esses valores e consegue capturar algumas informações. E com isso, a gente tem feito um processo, né, nessa reinvenção da IBM muito grande, né, nos últimos anos, de tentar usar e impulsionar, né, a inovação e o crescimento da empresa com o uso de IA. E aí, automaticamente, a gente tem feito muito essa questão de eliminar os processos, né, que a gente tem operacional, tentar simplificar todo o fluxo de trabalho. A gente até ouviu aqui em um dos painéis, né, começa pequeno e cresce, também é uma coisa que a gente aprendeu. A questão de automatizar tarefas manuais também é fundamental dentro da jornada e implementar IA em todas as operações. Isso tem acontecido constantemente dentro da IBM. E com isso, a gente tem feito, na verdade, um ciclo virtuoso dentro da empresa. Eu consigo começar a criar esse projeto que a gente chama de cliente zero, seja ele para qual for a área. Com isso, eu consigo aumentar a produtividade daquele time e essa produtividade acaba se revertendo em investimento para eu fazer isso em outras áreas. Então, isso tem continuado constantemente mudando a forma como a IBM trabalha. Isso parece uma coisa simples, mas o objetivo da IBM no ano passado era ter uma eficiência e uma economia de 2 bilhões de dólares. No final do ano, a gente teve 3,5 bilhões de dólares de economia com o uso desses agentes, né, e fazendo exatamente isso que eu acabei de falar. E aí, com isso, a gente tem hoje, dentro da IBM, vários agentes ou assistentes, como a gente pode falar, para várias áreas. Então, tem lá de RH, de TI, de vendas, de incentivos, de procurement, né, que é o pessoal de compras. E aí, dependendo do que eu tenho que falar ou perguntar, eu tinha que saber com qual eu tinha que falar. Então, esse era um desafio que a gente tinha. Então, um caso prático. Eu estava algumas semanas, ou boas semanas atrás, num projeto ajudando um cliente que estava tenso, vamos dizer assim, e aí você começa a ficar cada vez mais tenso, tentando fazer aquela coisa funcionar, e num dos determinados dias eu tinha saído do escritório e alguém fez uma pergunta para mim e eu falei, cara, eu não sei essa resposta, eu tenho que olhar no computador. Então olha para mim rapidinho, eu falei, tá bom, deixa eu olhar. Eu não lembrava a senha da máquina. Sabe que ia dar um branco? Não ligava. Aí eu tentava uma, tentava outra, falei, não é possível, né? Chegou naquele momento que aquele Mac fica lá você precisa esperar mais 1 hora para tentar de novo. Putz. Aí você anota no papel, tenta as possíveis variáveis que você usa como padrão ali no seu algoritmo mental, né? E nada de funcionar.
Aí eu lembrei do SKIT. Aí eu peguei o celular, comecei a falar com ele lá. Eu falei, estou com esse problema aqui, não estou conseguindo logar na máquina. Eu só falei isso para o SKIT. Ele automaticamente gerou para mim, nem sabia que existia, que é um Apple Recover ID. Esse Apple Recover ID, se a gente pensar friamente, ele precisa saber quem era o funcionário. Automaticamente ele reconheceu só o fato de eu estar logado na rede. A segunda coisa é qual que era a minha máquina, porque isso está associado ao próprio part number, né, o serial number da máquina. Eu não precisei falar qual linha eu era, qual era a máquina, então em sistemas diferentes, esse agente se conectou em tudo isso e gerou aquele negócio. 5 minutos depois eu quase voltei a respirar normal, né, não tive mais um infarto. E isso a gente vai vendo o tempo inteiro, essas interações acabam facilitando a nossa vida. Mas o grande desafio é, poxa, eu quero falar de um funcionário novo. Você entrou na Empreve, você fala com a SKTR para ver onde você pega a sua máquina, qual que é o seu ID, como que funciona. Aí você fala, tá bom, e agora como é que você é a senha? Aí pergunta no SKT. E qual é que é os clientes que eu atendo? Pergunta para o de vendas. E isso tinha aquele desafio de com quem que eu tenho que falar. Por mais que seja um agente, eu tenho esse desafio, com quem eu tenho que falar. E automaticamente, quando a gente pensou aqui que a IBM tem evoluído, a gente tem hoje um SKIBM. É um único agente. Eu só pergunto para ele sabe para quem que ele tem que direcionar essa pergunta e executa. Tá? Falando um pouquinho mais de RH. Né? O RH da IBM, a gente vem fazendo isso há bastante tempo também. Né? Então, hoje no RH, já são mais de 11 milhões de interações anualmente que a gente tem com esse SKTR. Né? Todos os funcionários, eu não diria nem que são convidados, eles quase são obrigados, né? A gente não tem mais funcionário quase de RH, a gente tem o diretor, o Rodrigo, que tem sempre por aqui, mas a maior parte não tem. A gente consegue automatizar, ou automatizamos tudo isso. Diminuímos 40% do orçamento do time de RH com esse uso da tecnologia. Isso muda a forma como a gente faz. Se eu chegar lá, eu estava dando um exemplo aqui, quantos sistemas eu tenho que conversar ou interagir para poder marcar umas férias. Hoje na IBM, se eu falar para o assistente, né, eu quero tirar férias, ele fala, poxa, que legal, quantos dias você quer? Eu quero 20 dias. Marca em novembro, dia 15. Ah, entendi, deixa eu ver aqui. Eu estou olhando aqui, você está pedindo 15 dias, mas no sistema você só tem 10. E o dia 15 que você pediu cai numa quarta, pela regra tem que ser na segunda, dia 13. Posso marcar? Pode. Pronto, já marquei. Não preciso interagir com nenhum sistema. Ele executa tudo. Então, isso muda a forma de produtividade que eu foco no meu trabalho de ir visitar os clientes e ajudar na implementação de IA. Não fico preocupado em como é que eu vou marcar minhas férias e seguir todas as regras. Né? E a gente fez todo esse processo de eliminar, né, a complexidade operacional, que a gente sempre tem muito, simplificar o suporte, né, de ponta a ponta, então a gente consegue hoje tirar qualquer dúvida no RH usando esse assistente e automatizar essas tarefas manuais que todo funcionário tem que fazer muitas vezes. Né? E isso a gente fez ao longo de anos, né? Não é de um dia para o outro também, não adianta eu chegar aqui e falar, não é mágico, ligue e vai funcionar tudo, é uma jornada. Né? Então a gente começou lá atrás, simplesmente com respostas simples, né? Como é que é a regra das minhas férias, como é que é a regra, né, do meu seguro de vida ou da minha assistência, eles traziam essas respostas. No segundo momento é que eu comecei a entregar serviços e fazer essa integração para que ele começasse a executar. Agora a gente já está com essa questão de personalizar essa interação com o uso de IA generativo. E a próxima fase é cada vez mais colocar agentes nesses lugares para poder executar de forma ainda mais eficiente. Então, essa jornada é constante dentro das empresas. E é isso que a gente quer que todos consigam fazer. Né? E aqui é só um resumo de tudo que a gente conseguiu fazer só no RH. Né? Lógico que eu poderia ficar aqui falando de cada um deles, trazer todos esses números que são bonitos. A gente teve um painel exatamente de falar desses indicadores, né? Mas são 77 países hoje usando esse mesmo indicador, né? Esse mesmo assistente. Então, eu não preciso mais também me preocupar, agora eu preciso treinar um em português, agora eu preciso criar um em francês, agora outro em inglês, outro em japonês. Não, o LLM ele consegue falar todas essas línguas, né? Então, basta eu ter um LLM que tem essa capacidade, né? Uma IA generativa, e ensino uma vez só. Ele muda o idioma de acordo com o que eu estou perguntando para ele. Se eu perguntar em inglês, ele me responde em inglês. Se eu perguntar em português, ele vai responder em português. Já é assim com as LLM, certo? São mais de 1,1 milhões de transações bem-sucedidas em 88 automações que a gente já fez. Né? Então, são várias automações. 40% de redução que eu já comentei. 94% das consultas de todos os funcionários são tratadas só pelo SKTR. Né? Então, é um volume muito grande dessas interações.
mais de 55%, né, de pontos de melhoras de atendimento, 100% do time de gerentes é obrigado a usar, não tem outra opção, é usado só por lá, 99% da adoção de todos os executivos da IBM, e o aumento, que a gente chama internamente da IBM, os cargos são por bandas, né? Então, o nível da profissão dos pessoal de RH sumiu 2 níveis, né? Todo mundo acabou ficando mais reconhecido dentro da empresa, e os outros foram realocados para outros times de venda ou para desenvolvedores, e assim vai. Muito bem, cumpriu o prazo, não vou apanhar de ninguém para do Happy Hour. Queria agradecer mais uma vez o convite e parabenizar aqui o time todo da Time Now, da Anshan, pelo excelente evento, eu adorei. Eu sei que eu estava aqui no cantinho aqui assistindo, mas foi um painel melhor do que o outro, acho que todo mundo aqui deve estar cheio de ideias, cheio de vontade de voltar para casa e falar que eu quero tentar aquilo que eu ouvi naquele painel ou que aquele outro comentou, porque foram muito ricas todas as interações. Parabéns pelo evento. Muito obrigada, Fábio. Eu quero convidar ao palco Francis Ferrari, diretor administrativo financeiro da Time Now, para a entrega do reconhecimento. Pode permanecer aqui com a gente. Deixa eu chegar para vocês fazerem uma foto bem bonita. Muito obrigada pelas palavras.